Eu entrevistei uma ex-bruxa da tribo Zulu no interior da África do Sul. E essa conversa com ela foi muito esclarecedora, pois eu aprendi um monte de coisas que eu não sabia, que são coisas que todo mundo deveria saber, e para poder ter mais tranquilidade e descansar em Deus no momento de várias lutas e guerras. E não precisa ficar com medo, tá bom? De aviso, já te digo, não precisa ficar com medo, porque no final, nada pode vencer o Senhor nosso Deus. Então, vamos lá? Bom, eu fui pra missão com esse Zabanto no final de 2019, no interior da África do Sul. Já tem um vídeo no canal contando como que eu fui parar dessa forma sobrenatural na missão. E lá eu pude conhecer várias pessoas e aprender muito sobre santidade, sobre avivamento e principalmente sobre andar em vitória contra o nosso maior inimigo. Gente, eu não consigo pronunciar perfeitamente o nome dela, então eu vou deixar ela pronunciar o nome dela pra vocês. I'm gonna have to write it. Eu não consigo falar o nome dela. Durante essa conversa, eu perguntei um pouco da história dela. E ela me contou que ela, desde criança, havia sido consagrada à feitiçaria pela mãe dela. Ela morava numa tribo e nessa tribo, a mãe dela era a feiticeira da tribo. E para ela poder ser essa feiticeira consagrada para Satanás, a mãe dela se matou, então ela foi criada pela avó. No caso, ela desde criança já cresceu mexendo com magia negra, mexendo com as trevas. E ela achava que era normal. Para ela, era normal mexer com esse tipo de coisa. Era normal mexer com espíritos malignos, com demônios, porque ela não conhecia outra coisa. Ela só conhecia aquilo. Ela fazia trabalhos, ela fazia coisas maléficas mesmo, sabe? Ela me contou que a entidade maligna que ela servia pediu pra ela matar a avó dela e cada vez mais pedia pra ela fazer coisas erradas e terríveis. E ela mesma falou, não vou te contar porque eu quero te poupar, eu não quero que você saiba essas coisas nojentas porque são muito pesadas. E eu, não, tudo bem, não precisa me contar. Mas eu falei pra ela, por favor, me conta o que eu preciso saber que as pessoas normalmente não sabem. As maiores lições que eu aprendi com ela é que nenhum feitiço, nenhuma macumba, nenhuma obra satânica, nada, jamais vai pegar em alguém que é lavado e protegido e guardado pelo sangue de Jesus. Se você é cristão, não pode pegar obra de feitiçaria, de nada em você. Não se preocupa, não fica com medo. Você é um cristão, você vive com Jesus, você tem intimidade com Jesus, você é um cristão de verdade, você não é uma pessoa que só fala, ai, só vou na igreja obrigado, que minha mãe me obriga, meu pai me obriga. Se questione realmente a respeito de você ter tido seu encontro verdadeiro com Deus, ter se convertido, ser cristão genuíno. Porque se você realmente teve essa decisão, não, eu quero, a minha vida é de Cristo, a minha vida é dele, ele é o meu dono, ele é o meu Senhor, não se preocupa. Nem se alguém fizer macumba contra você, não se preocupa, não pega. Ela me contou uma história de que uma vez ela foi fazer um feitiço, porque ela falava que ela fazia feitiços para ter acidentes de carro, acidente de outras coisas. E ela me disse que se tivesse um cristão numa van, ela não conseguia fazer nada naquela van. Ela não conseguia fazer nenhum feitiço, nada para nenhum espírito maligno tocar naquela van. Se tem um cristão, uma pessoa de Jesus Cristo em um lugar que o mal quer atacar, quer fazer um feitiço, quer fazer alguma coisa, não pega, não pode. Porque o poder do sangue de Jesus é infinitamente maior. As trevas, o reino das trevas não é páreo pro sangue de Jesus. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Se alguém falar assim, fizeram uma macumba pra você, você vai ficar morrendo de medo. Não. Podem fazer 1000 macumbas pra você. Se você tá em Jesus, não pega. Não pode tocar. A terceira coisa que você tem que saber, que ela me falou sobre o diabo, é que uma das maiores armas do diabo é o medo. Ele usa o medo para paralisar as pessoas de serem aquilo que Deus queria que elas fossem. Ele usa o medo para impedir que Deus cumpra o plano na vida das pessoas, porque só as pessoas podem se recusar a não viver o que Deus tem para elas, entende? Então ele usa o medo para fazer as pessoas não fazerem as coisas, não viverem, não acreditarem, não irem em frente. A gente tem o medo fisiológico, né? Se aparecer uma onça, um leão, você vai ficar com medo. Mas a maior parte dos nossos medos são emocionais, são espirituais, para tentar fazer a gente não acreditar em Deus, não acreditar que Deus é bom, que Ele tem o melhor pra gente. Não deixa o medo te paralisar. A quinta coisa que eu aprendi com ela é a não ficar calada. O diabo odeia que a gente conte pras pessoas o que Deus fez na nossa vida. Ele odeia que a gente testemunhe e conte a grandeza de Deus na nossa vida, como Deus fez bem pra gente, os milagres que Ele faz na nossa vida. Ele não quer que você glorifique a Deus e conte pras pessoas e exalte o que Deus tem feito por você. Ele quer que você fique calado, que você pense, isso não é importante, isso é bobo, isso é pequeno, não vou falar pra ninguém. Ele quer fazer de tudo pra te manter calada.
Eu perguntei, como foi que você se converteu? Ela tão jovem, ela tinha 20 anos, 22 anos, já era uma das maiores feiticeiras do mais alto escalão lá de satanismo e feitiçaria da tribo dela. Ela me contou que ela tinha ido lá na missão com a Sabato pra fazer um feitiço. Só que chegando lá, ela viu que não pegava, que tinha alguma coisa mais forte. Foi aí que ela ouviu falar de Jesus. Ela pôde conhecer a verdade, pôde saber que Jesus é muito, muito, muito mais poderoso do que qualquer entidade que ela servia. Ela disse que ela teve que decidir. Ela teve que decidir não servir mais. Ela teve que escolher. E ela disse que por mais que o mal, o inimigo, não quisesse largar ela, com Jesus ele não podia mais tocar nela. E talvez ela tenha que lutar contra e resistir o resto da vida pelo que o envolvimento que ela já teve com ele. Mas com Jesus ela vence. Ela venceu e ela vai continuar vencendo todo dia. E é isso que eu quero que você saiba. Se você tá em Cristo, o diabo não pode tocar.